Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a radioatividade, que é o assunto do capítulo 23 de Química. Então abra sua apostila na página 283 e acompanhe com a Pro. Certo? Primeiramente, para a gente entender o que é a radioatividade. Quando a gente estuda as reações químicas, a gente vê que elas vão acontecer entre a interação dos elétrons que estão na eletrosfera. São os átomos de diversos elementos químicos que vão reagir entre si, formando novas substâncias com compartilhamento de elétrons, ou então com doação ou recebimento de elétrons. Então a gente vê como o elemento ele pode permanecer o mesmo, né, por algum período de tempo, e o seu núcleo ele permanece estável. Agora, nem todos os núcleos de todos os elementos químicos são estáveis dessa forma. Então, quando os núcleos são instáveis, ocorre o que a gente chama de reações nucleares, que ocorrem a nível do núcleo do elemento químico. Então, quando a gente tem uma reação dentro do núcleo, um átomo ele pode se transformar em um elemento químico diferente daquele que costumava ser. Por que então alguns núcleos eles são instáveis? O excesso de prótons ou nêutrons, que são as cargas que ficam no interior do núcleo do átomo, pode trazer essa instabilidade para ele, causando então a sua desintegração natural, e esse processo acaba liberando energia, que é o que a gente viu, lembra, no interior das estrelas? A gente tem lá as reações químicas acontecendo no núcleo dos átomos, porque houve uma fusão, houve uma interação liberando energia também. Esse fenômeno a gente chama de radioatividade. Então, a escala do tempo para o núcleo que ele é instável e que haja esse decaimento, essas modificações no núcleo do átomo, faz com que ele vai perdendo energia, e esse tempo ele vai variar muito de um elemento químico para o outro. Um elemento ele pode perdurar por apenas algumas horas, de tão instável que ele é, e essas reações vão acontecer rapidamente. Ou pode durar aí milhões de anos, milhares de anos, até que haja esses decaimentos. Por esse motivo, a gente pensa sobre as consequências no uso da radioatividade, por conta do seu potencial de dano ser muito alto, devido à liberação de energia que ele vai emanar aí ao seu redor. Isótopos e a radioatividade. Para que vocês lembrem o que são os isótopos são elementos químicos iguais, que são aqueles que têm a mesma quantidade de prótons. Por exemplo, a gente tem o hidrogênio e nós temos os seus isótopos. O que vai modificar? O seu número de massa, o seu número de nêutrons, mas o número de prótons permanece igual. Então, pode haver átomos que são estáveis, mas existem isótopos desse mesmo elemento químico que podem ser instáveis. Então, os isótopos são aqueles elementos químicos, né, com o mesmo número de prótons, com a mesma identidade, mas que pode ter número de nêutrons diferentes e também o número de massa diferente. Então, alguns isótopos pode ser radioativo e outro não, como é o caso do hidrogênio. Então, no caso do hidrogênio, ele tem 3 isótopos naturais, que são o prótio, o deutério e o trítio. Então, cada um deles tem um próton no seu núcleo. Porém, o número de nêutrons é diferente, o número de massa acaba sendo diferente. Então, o trítio, ele é radioativo. Esses outros isótopos, eles não são radioativos. Então, a gente tem exatamente aí os elementos químicos, né, formados aí com o mesmo número de prótons, porém o número de massas diferentes, então eles são isótopos do hidrogênio. E a gente vê que o trítio, ele é um elemento radioativo. Então olha essa tabela. A gente tem o exemplo do hidrogênio com o núcleo instável para o trítio. O carbono, a gente tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Porém, o carbono 14 ele é instável. O césio, a gente tem o 133, o 135 e o 137. Porém, a gente tem o 135 e o 137 com núcleo instável. E o urânio 235 e o urânio 238, e os dois são instáveis, tem um núcleo instável. No caso de um elemento ter mais de um isótopo radioativo, cada um deles vai ter uma atividade específica. Então, eles têm tempos de decaimento diferentes e podem emitir, inclusive, partículas diferentes. O que é o decaimento? É a diminuição com o tempo
dessa atividade de uma amostra de material contendo as substâncias radioativas. Então ele vai diminuindo aí porque ele vai liberando energia por conta dessas reações nucleares que acontecem em seu interior. Quais são os riscos que estão envolvidos nessas emissões de radioatividade promovida pelas reações que acontecem no núcleo dos átomos? Elas podem causar sérios danos à nossa saúde, né, como inclusive a mutação do nosso material genético, modificando todo o funcionamento celular. E dependendo da dose em que uma pessoa é exposta, ou um animal ou um vegetal, pode ser inclusive fatal. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essa exposição contínua, mesmo que sejam pequenas doses. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com radiografia, né, que tira as chapas lá quando vai as pessoas acidentadas no hospital, elas precisam tomar muito cuidado com essa exposição, mesmo que seja mínima, porque esse efeito ele pode ser cumulativo dentro do organismo. Cada tipo de radiação tem um poder de penetração diferente e cada material ele pode levar escalas de tempo diferentes para decair, ou seja, ao sermos expostos a um material radioativo, é necessário estarmos cientes desse risco que está sendo envolvido. Quando nós fazemos, inclusive, os exames, né, radiológicos, que vamos receber essas emissões radioativas para conseguir tirar aquela fotografia através desse tipo de instrumento. Essa imagem, ela mostra o centro de turismo, né, de Chernobyl, que é um lugar muito conhecido aí pela sua história por conta do acidente nuclear que aconteceu nessa cidade. Agora, se a gente for observar, né, com relação aos materiais radioativos, se a gente for ver o urânio, que ele é sempre muito comentado, quando ele é encontrado na natureza como urânio 235, a gente tem uma fração muito mínima dos seus isótopos. Então, para se utilizar em usinas nucleares, ele vai ser enriquecido desse radioisótopo, desse elemento radioativo. Esse processo vai elevar essa quantidade de urânio a 5% dessa matéria-prima utilizada nas usinas nucleares que a gente usa para emitir energia elétrica para nós, né? Então, como o isótopo que tem a massa 235 ele é mais radioativo que o 238, caso aconteça um acidente, esse material tem um alto potencial de causar danos ambientais, como já aconteceu em Chernobyl em 1986 e em Fukushima em 2011 por conta daquele tsunami que aconteceu no Japão e consequentemente houve aí um problema na usina nuclear desse local. Vamos fazer agora as atividades da página 285. Se você não abriu o caderno ainda, pausa o vídeo para que você faça juntamente comigo. O que é radioatividade? Ela está relacionada com que parte da estrutura atômica? Ela é um tipo de emissão de energia que ocorre a partir da desintegração do núcleo instável de um átomo. Então, está relacionada exatamente com o núcleo do átomo, o número de prótons e nêutrons que ele possui. 2. O objeto mostrado na figura ao lado é um CONTAD. Esse instrumento é usado para medir radiações. Quando ele é ligado próximo ao material radioativo, ele emite um sinal cada vez mais intenso à medida que se aproxima do emissor de radioatividade. Discuta em grupo nas situações a seguir seria obtido um sinal em um contador Geiger. Justifique suas respostas. Não, em uma combustão, uma reação química ocorre sem a emissão de partículas radioativas. Na B, uma amostra de água do mar. Não, a não ser que essa água do mar esteja contaminada. De modo geral, a água do mar ela é constituída por moléculas de água e sais minerais que estão dissolvidos nela, além de outros compostos orgânicos. Porém, eles não emitem radiação significativa. E na C, uma amostra de óxido de urânio. Sim, ele deve emitir um sinal de radioatividade por conta do elemento urânio presente, independente se ele é o isótopo, né, do urânio, se é 235 ou 238, ele é radioativo. Agora nós falaremos sobre os tipos de radioatividade existentes. Quando acontece o decaimento de um radioisótopo, pode acontecer de 3 formas diferentes. Então, são as partículas que podem ser emitidas ou a própria radiação eletromagnética. A emissão de qualquer uma dessas substâncias caracteriza um tipo de decaimento radioativo que acontece no núcleo atômico e pode haver emissão de mais de um delas pelo mesmo núcleo, ou seja, ele pode emitir tanto as partículas alfa, beta ou gama, que é já a radiação eletromagnética. A radiação gama ela é muito mais perigosa, pois ela tem um alto poder de penetração. Ela pode passar aí um papel, uma placa de alumínio, ela só vai ser barrada pelo chumbo. E agora a partícula alfa não, ela é brecada logo aqui na frente. A beta, ela tem um maior
poder de penetração do que a alfa. Então a gente vê que nos tecidos humanos é mais facilmente, né, que essa partícula penetre, a partícula gama, ela penetre e ela pode ser responsável, inclusive, por originar células mutacionadas por conta do material genético que foi modificado pela radiação que ela emite. Ela é uma radiação eletromagnética. Elementos naturais e artificiais. Entre os isótopos naturais de um elemento, alguns podem ser radioativos e outros não, como a gente viu o exemplo do hidrogênio. A estabilidade do núcleo é que vai mostrar se esse elemento químico ele tem a capacidade de manter os seus prótons ou se modifica o número de prótons, envolvendo aí a transformação desse núcleo atômico em outro elemento químico. À medida que o núcleo vai crescendo, a estabilização fica cada vez mais difícil. Então, os elementos mais pesados é comum que os isótopos sejam mais instáveis. Embora apresentem aqui decaimento com tempos e emissões de partículas diferentes, eles podem ter um núcleo mais instável. Então, é importante a gente entender que os elementos químicos que têm um número atômico superior a 84, ou seja, 84 prótons, acima de 84, eles são elementos químicos instáveis. E devido a esse núcleo instável, muitos elementos químicos de número atômico elevado não são encontrados na natureza por conta do decaimento. Então, é possível sintetizar esses elementos em laboratório e aí a gente chama de elementos artificiais. Esses elementos de número atômico que são superior a 92 prótons para mais, são artificiais e são denominados transurânicos. Nós, seres humanos, também conseguimos produzir radioisótopos de elementos mais leves. Por exemplo, o iodo. Ele apresenta o único isótopo natural, que é o iodo com massa 127. Mas existe o seu radioisótopo artificial, que é o iodo 131. Ele é bem utilizado na medicina. Agora a gente vai ver algumas aplicações da radioatividade. Como pode ser danosa à nossa saúde, às vezes ela é vista, então, com medo, né? A população tem uma parcela de receio aí relacionada à radioatividade. Porém, existem algumas aplicações da radioatividade que a gente consegue resolver alguns problemas da humanidade em diversas áreas. Por exemplo, na medicina, a radioatividade é usada tanto em tratamentos quanto para fins de diagnóstico, que é o exemplo do iodo 131. Ele é artificialmente produzido para tratar câncer da tireoide. Outro exemplo no tratamento de tumores é o uso da radioterapia. Datação arqueológica, que é uma outra área que nós usamos também na arqueologia. Um radioisótopo natural importante é o carbono 14. Ele mede a quantidade, né, o tempo dos fósseis, porque ele vai fazer algumas reações, ele consegue mostrar para nós toda a idade, qual foi o período em que viveu aquele ser vivo. A esterilização de materiais, que é uma aplicação da radioatividade, ela depende também de uma característica que a gente considera uma desvantagem. Então, a radioatividade ela também é usada para esterilizar materiais, porque ela vai impedir o crescimento de micro-organismos, fungos e até larvas que podem estar presentes em algum tipo de material. Então, ela vai ser usada de forma vantajosa quando esse material ele é sensível e ele não pode ser aquecido, mas ele pode ser submetido à radiação. Alguns exemplos são materiais cirúrgicos, alimentos e até livros em acervos de bibliotecas. E para energia, né? Hoje em dia muitos países utilizam usinas nucleares para gerar energia elétrica. Embora seja uma energia de fonte não renovável, a gente sabe que por conta dessa fissão nuclear que acontece no núcleo do elemento químico que vai gerar a energia elétrica, como o urânio 235, a gente consegue obter núcleos menores, né, que vão liberar aí, por conta dessa reação química, energia que vai ser transformada em outros tipos de energia, gerando a energia elétrica que chega para nós. Então, são algumas aplicações que nós encontramos na radioatividade. Agora, nós vamos fazer as atividades finais na página 287 em diante. Embora o significado do termo átomo seja indivisível, hoje sabemos que o átomo é divisível e há diferentes partículas que o compõem. Indique qual região do átomo atua em cada uma das situações a seguir. Reações de neutralização. Ocorrem interações nas eletrosferas dos átomos. E o decaimento radioativo ocorre uma transformação no núcleo do átomo. 4. O núcleo do átomo é a região onde se concentra praticamente toda a sua massa, além de ser determinante da identidade do átomo, já que o número de prótons
partícula nuclear positiva é o que determina o elemento químico ao qual o átomo pertence. Explique por que alguns núcleos atômicos são instáveis. Como o núcleo é uma região pequena, os prótons possuem uma carga fixa, então existe uma forte repulsão entre essas partículas, de forma que os nêutrons, que são aquelas partículas que não têm carga, possibilitam que o núcleo fique estável. Quando essa proporção entre prótons e nêutrons ela não é adequada, os núcleos ficam instáveis, o que pode acarretar esse decaimento radioativo. Exercício 5. Sabe-se que o carbono 14 radioativo é utilizado para a datação de objetos arqueológicos. É correto afirmar que o elemento carbono é radioativo? Justifique. Não. Embora o isótopo 14 seja radioativo, o elemento carbono ele é composto quase que exclusivamente pelos isótopos que não são radioativos, que é o carbono 12 e o carbono 13. Agora o exercício 6. Comparando os isótopos de sódio não radioativo e sódio radioativo, pode-se afirmar que ambos têm o mesmo número de prótons. O sódio 23 tem núcleo estável, o sódio 24 tem núcleo instável. E o sódio 24 apresenta em seu núcleo um nêutron a mais. Então, o que está correto são as três. A gente tem correto, os dois têm o mesmo número de prótons. O sódio 23 ele tem o núcleo estável, 24 não. E o sódio 24 ele tem o seu núcleo um nêutron a mais. Alternativa E. Um dos maiores acidentes radioativos no mundo ocorreu aqui no Brasil. Leia o texto a seguir para responder as questões 7 e 8. Em setembro de 1987, 2 catadores de lixo da cidade de Goiânia entraram em uma clínica abandonada e encontraram uma máquina ali dentro e a desmontaram. Mal sabiam eles que causaria o que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, em 1986, e o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Os 2 homens retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamentos contra o câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro havia um cilindro que continha 19 gramas de césio-137, uma substância altamente radioativa. Sobre os riscos associados às substâncias radioativas, assinale a alternativa correta. A exposição à radioatividade pode ser muito prejudicial à saúde e é até fatal. Por que o material se encontrava em uma pesada caixa de chumbo? Porque as radiações elas vão ser passadas se não tiver esse chumbo. O chumbo ele bloqueia a emissão então dessa radiação eletromagnética através da radiação gama. 9. Leia o texto a seguir. Ao estudarmos os decaimentos radioativos, notamos que as radiações gama tem alto poder de penetração, podendo atravessar paredes de concreto e as partículas beta, elas conseguem atravessar tecidos de roupas, papelão, mas não atravessam paredes. Já as partículas alfa têm baixo poder de penetração, conseguindo atravessar apenas objetos pouco espessos, como folhas de papel. A alternativa E tem a sequência dessas partículas de forma correta. 10. Com uma consciência ecoprática, atividades do Greenpeace e do Partido Humanista realizaram em agosto de 2009 uma manifestação em frente ao parlamento em Budapeste, na Hungria. O ato relembra o dia em que um clarão de 1000 sóis abateu a cidade japonesa de Hiroshima em 1945. Um clarão trazendo consigo uma destruição nunca vista em lugar algum, matando e ferindo pessoas indiscriminadamente, causando sérios impactos ambientais provocados principalmente por materiais radioativos. Alternativa D. 11. 2 núcleos A e B são radioativos. Medindo sua atividade no laboratório, notou-se que o núcleo A decai 4 vezes mais rápido que o núcleo B. Com base nas informações e seus conhecimentos a respeito da radioatividade, assinale a alternativa correta. Os núcleos A e B, mesmo não apresentando o mesmo tempo de desintegração, eles podem ser isótopos. A alternativa C. Exercício 12. O urânio é um elemento radioativo bastante importante na história da radioatividade e muito usado até os dias de hoje. Dentre as proposições a seguir, identifique a alternativa incorreta. Está incorreto falando que apenas o urânio 235 é radioativo. Está incorreto que um de seus isótopos também pode ser radioativo. Exercício 13. Marie Curie nasceu em Varsóvia, capital da Polônia, em 1867, com o nome de Maria Sklodowska. Em 1891, mudou-se para a França e 4 anos depois casou-se com o químico Pierre Curie. Estimulada pela descoberta dos raios-x feita por Röntgen e das radiações do urânio por Becquerel, Marie Curie iniciou trabalhos de pesquisa que a levariam a identificar 3 diferentes tipos de emissões radioativas, mais tarde chamadas de alfa, beta e gama.
Foi ela também que criou o termo radioatividade. Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906 e o Prêmio Nobel de Química em 1911. No final da vida, dedicou-se a supervisionar o Instituto do Rádio para estudos e trabalhos com radioatividade, sediado em Paris. Faleceu em 1934 devido à leucemia adquirida pela excessiva exposição à radioatividade. Assinale dentre as opções abaixo aquela que apresenta os símbolos das emissões radioativas por ela descobertas. Está na letra C, a alfa, beta e gama. 14. Quando o rádio foi descoberto, muitos achavam que a energia que dele emanava era benéfica e terapêutica. Desse modo, vários produtos e artigos médicos eram vendidos contendo rádio, prometendo curas milagrosas para os mais diversos casos. Com base nos conhecimentos que temos hoje, disserte sobre as consequências do uso desses produtos. Hoje a gente já sabe que as emissões radioativas elas são danosas para os seres vivos. Então, se a gente aplicar em medicina, é uma dose controlada e pequena. E essa exposição ocorre de forma assim, focalizada por curtos períodos de tempo. O uso desses produtos que foram citados no exercício pode ter acarretado sérios problemas de doenças e não curas. Um exemplo é o falecimento dessa cientista polonesa que a gente viu aí, a Marie Curie, no exercício 13. 15. Muitos elementos sintéticos são produzidos em aceleradores de partículas e têm um período de vida muito curto. Às vezes, apenas algumas frações de segundos. Levante hipóteses que expliquem o porquê desses elementos não perdurarem por muito tempo. Esses elementos sintéticos têm número atômico maior que 92, então fica cada vez mais difícil deixar esse núcleo estável, por conta do crescente número de prótons, que eles vão se repelindo. Então, esses elementos têm números atômicos elevados, fazendo com que eles sejam muito instáveis e decaiam rapidamente. 16. Qual a diferença em dizer que um elemento é muito reativo ou muito radioativo? Quando o elemento ele é reativo, a gente vê na sua tendência em realizar reações químicas. Então, a gente vê na capacidade das suas ligações através dos elétrons. Já o caso do elemento radioativo, a gente fala da estabilidade do seu núcleo e se eles decaem. 17. Então, a gente vai ler um texto para responder 17, 18 e 19. A esterilização por radiação ionizante é uma técnica altamente eficiente, econômica e segura, que tem tido um rápido crescimento na indústria médica nas últimas décadas. Mais de 50% de produção de itens médicos descartáveis serão esterilizados por esse processo. Qual é a vantagem de usar radiação para esterilizar material médico descartável? Pode ter plásticos que não pode ser aquecido, então usar radiação é vantajoso porque não degrada o material. 18. Uma possível fonte usada na esterilização de materiais é o cobalto 60. Que tipo de radiação você supõe que esse radionuclídeo emite? Considerando que é causar danos aos micro-organismos que podem estar presentes no material, a gente deve pensar na radiação gama, que tem o maior poder de penetração. 19. O cobalto 60 é um isótopo sintético do cobalto, que na natureza tem massa 59. Podemos dizer que o cobalto é um elemento sintético? Diferencia elemento sintético de isótopo sintético. O elemento sintético é aquele que não existe na natureza, em nenhuma forma de seus isótopos. Todos os átomos com mais de 92 prótons são sintéticos. Porém, ao usar isótopo sintético, a gente vê um átomo de um elemento que existe na natureza, mas não com aquela massa. 20. Foram mais de 100 mil mortos imediatamente após a explosão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. 90% deles eram civis. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o sofrimento de milhares de pessoas não terminaria em 1945. Gerações depois, as sequelas da radioatividade ainda eram sentidas, como mostram os altos índices de câncer de mama nas meninas nascidas em Hiroshima no pós-guerra. Com base nos textos e nos seus conhecimentos sobre radioatividade, é correto afirmar que, a partir da bomba atômica, são geradas radiações ionizantes que podem favorecer a formação de espécies que alteram o DNA das células sadias. 21. Radioatividade é a propriedade que alguns tipos de átomos instáveis apresentam de emitir energia e partículas subatômicas, o que se convenciona chamar de decaimento radioativo ou desintegração nuclear. Fissão e fusão nuclear são dois tipos de reações nucleares. Considerando-se as informações sobre radioatividade, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e F as falsas. Então, a gente tem fissão nuclear é o processo de divisão de um átomo para formar dois outros de menor massa. Verdadeiro.
Fusão nuclear é o processo de colisão de dois átomos para formar um terceiro de maior massa, verdadeira. O modelo atômico de Dalton pode ser usado para explicar as propriedades dos radioisótopos? Não, porque ele falava que os átomos eram maciços. A quantidade de nêutrons que são eletricamente neutros não interfere na atividade dos radioisótopos? Falso. Interfere, né? As reações que ocorrem na região de maior massa do átomo envolvem maior quantidade de energia que aquelas que ocorrem na região de menor massa do átomo. Verdadeiro. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, alternativa C. 22. Considerando os riscos envolvidos nos materiais radioativos, você acha que eles deveriam ser utilizados? Então, fica ao seu critério essa resposta, uma resposta pessoal.